Glória a Deus. Bom dia, ainda bom dia. Alegria imensa estar nessa igreja com vocês. É um privilégio. Eu sou apaixonada pelos bispos e pastores dessa igreja. Bispa Ana não é só de vocês. Vocês dividem ela um pouco também, amém? Divide comigo. Ela é uma bispa maravilhosa, sempre me acompanha, é preciosa demais. Então, ela é uma bênção não só para a igreja, mas acho que para o Brasil, fora do Brasil, é uma bênção. Os pastores queridos, Bispo Francisco, né, pastora Ruth. A gente estava brincando lá fora que a Ruth é a mulher mais resolvida, né? Ela resolve tudo, ela já faz, tudo é resolvido. Quem está perto da Ruth sabe que o olhar dela é um olhar resolutivo, já vai fazer tudo. E o Rafa, o pastor Rafael, é alegria em pessoa, é bem carioca. Todo mundo aqui que está aqui é carioca? Sim, né? Todo mundo do Rio? Todos cariocas? Deixa eu ver, levanta a mão. É isso? Tem alguém de fora aí? Deixa eu ver, tem alguém que não é daqui? Aqui. Da onde que a senhora é? Rio Grande do Sul, que bacana. Eu sou uma mistureba. Meu sotaque vocês vão sentir mineiro. Eu sou baiana, fui para Minas, morei em Minas, agora estou em São Paulo. Então, mas o que prevaleceu para mim foi o mineiro. Não saí do mineiro. Onde que eu vou pregar? Todo mundo faz uma pergunta para mim, quando conhece o Gabriel. Adivinha o que eles perguntam para mim? Se eu canto. Todo mundo quer saber se eu canto, louvo ao Senhor no banheiro, louvo ao Senhor junto com a igreja. Se eu cantar aqui, vocês não vão ser abençoados com o meu louvor. Então, eu só não canto com o microfone, porque o caso fica muito sério. Então, não faço isso, mas a gente prega. Amém, igreja? Então, a bênção. Tenho 2 filhos maravilhosos, que o Davi e a Milena. Geralmente o pessoal conhece porque o Gabriel posta direto as crianças. São lindos, são a bênção. Estamos em São Paulo há 17 anos, acredito. Eu fui na implantação da igreja, vivemos coisas sobrenaturais e somos muito gratos ao Senhor por obedecer o chamado de Deus. E pensando e orando por essa manhã, esse dia que o Senhor reservou, que o céu reservou para nós que estamos aqui. Eu senti muito forte do Senhor sobre a disposição em crer. A oportunidade que o Senhor nos dá, como povo de Deus, de crer no sobrenatural, crer no que Deus vai fazer. Por isso que eu sempre falo que quando nós estamos com o ajuntamento do povo de Deus, é interessante que sempre você vai ouvir que o impossível não existe, porque a palavra de Deus diz isso para a gente. Sempre você vai ser levado a crer no que Deus quer fazer. Sempre você vai sair desse lugar crendo que se Deus te colocou nessa posição, é porque Deus vai te dar forças para conseguir vencer em nome de Jesus. Amém? Deus nos fortalece e é na casa de Deus que nós somos fortalecidos para cumprir a missão que Deus nos deu. Amém? Tem uma história que eu quero ler muito com você sobre uma história onde que a gente vê a importância do posicionamento, do lugar certo, e a história que a gente vê do caos, mas a mudança do que Deus faz. Né? Muitas vezes nós vemos tanto caos, e o ser humano ele tem a tendência de competir, e até muitas vezes compete até no caos. Né? Você já viu? Tem pessoas que estão conversando e aí ela consegue competir até nas coisas ruins. Ah, não, mas comigo aconteceu isso. Não, mas comigo foi pior. Comigo ainda conseguiu ser pior, porque aconteceu aquilo. Aí eu lembro de uma vez, o Gabriel estava perto e ele até brincou, ele falou, é sério isso? Vocês estão competindo com desgraça? Não, gente, não faço não. Não compete com desgraça, não. Não é para nós, povo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Mas a história que nós vamos ler agora é uma história que teve um sanduíche de sofrimento e dor. Depois vem mais sofrimento e mais dor. Mais sofrimento e mais dor. E por que eu amo a palavra de Deus? Porque ela nos deixa, nos faz vivenciar e ver que o impossível não existe. Quando a gente vê histórias que o caos estava instaurado, mas que a presença de Deus entrou e tinha um propósito sobre aquela história e mudou todo o contexto e trouxe o que Deus queria para aquele movimento. Amém, igreja? Vamos, então, eu quero que você abra Ruth 1. Aqui nós vemos
uma família de Belém. Belém, que a principal tradução é a casa do pão, e há falta de pão. Naquele lugar onde é o lugar do pão, falta pão. Então, aquela família, Elimeleque pega a sua família e sai daquele lugar e vai para um povo desconhecido. Ele sai do território do povo de Deus e vai para o território de um povo que não é do Senhor, que não pertence ao Senhor. Queridos, eles tinham uma falta e eles se viram numa situação que não tinha comida, não tinha o que fazer naquela situação. Então, faltava comida naquela terra. E aí eles vão para uma terra onde que eles encontram morte. Fala comigo, misericórdia. Então eles se veem numa situação que eles acham que é uma calamidade, porque eles não têm o que comer, passam dificuldades, mas eles estão na terra e estão junto com o povo de Deus. Então eles decidem se arriscar e ir para um povo que não era o povo de Deus. Eles decidem sair daquele lugar. Decidem então abrir mão daquele território. E aí eles migram para outro lugar. Querido, naquele lugar, eles encontram então a morte. Noemi tem um encontro com morte. Ela tinha uma necessidade, depois ela vai ao encontro de morte. E você vai vendo essa história, você vai... Fala, meu Deus, tem como piorar? Tem, piora mais ainda. Tem como piorar? Tem, piora mais ainda. E vai só piorando. E aí chega um ponto que aquela mulher, então, ouve falar da terra onde ela saiu e ouve que Deus foi bondoso. E Deus providenciou o que eles precisavam. E aí ela decide, então, voltar para aquele lugar. E ela toma decisões e ela volta, então, começa a caminhar e voltar para aquele lugar. Eu fico me imaginando como é que foi essa decisão de voltar. Deve ter sido a coisa mais triste. Caminhar voltando com as mãos vazias. E ela cita, eu saí daqui com as mãos cheias, estou voltando com mãos vazias. Fico imaginando Noemi, ao chegar, aproximar de Belém, imaginando como que ela saiu daquele lugar, com o esposo, com os filhos, e agora volta com uma nora que nem pertence ao povo de Deus. E aí o que chama minha atenção nessa história toda é a visão de uma mulher que não pertence ao povo de Deus, mas o olhar daquela mulher, a confiança daquela mulher e o que ela viu de diferente. Queridos, muitas vezes nós encontramos mais fé, infelizmente, fora da casa de Deus do que dentro da casa de Deus. Porque Ruth, ela estava próxima daquela mulher e ela viu algo que naturalmente não tinha como enxergar. Noemi não tinha nada para oferecer natural para Ruth. Noemi não tinha nada que pudesse olhar e falar, por que Ruth seguiria Noemi? O que Noemi tinha para oferecer natural? Nada. Não tinha nada para oferecer. E aí eu quero ler com você Ruth 1,16. Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Ruth 1,16. Projeta para a gente, por favor. E fala assim, porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me impeça de abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Eu vou me agarrar, senhora, eu vou me agarrar, e tudo que é seu agora é meu também, e eu vou para esse lugar. Então, Ruth toma a decisão. Ruth entra num lugar que ela não conhece nada, ela abre mão do povo dela, ela abre mão do que ela talvez poderia ter, porque eram os pais dela, era o lugar do comodismo e do conforto dela. E então ela decide ir junto com a sua sogra viver essa nova história. E aí ela abre mão de todo o conforto para entrar neste lugar. E a primeira pergunta e a primeira coisa que eu quero citar para você é, o caos, ele impede os seus sonhos ou ele acentua os seus sonhos? Porque nós temos duas oportunidades diante do caos, né? E nós, como povo de Deus, nós vamos passar pelo caos. Se você não soube disso, nunca soube, eu quero te falar, infelizmente, porque as pessoas acham que só lá fora vai ter, não. Porque Deus está nos treinando, amém, igreja? Deus está nos treinando e isso faz parte do treinamento de Deus.
Então nós também vamos passar pelo caos. Agora a pergunta que fica para a igreja do Senhor, a pergunta que fica para você, irmão, para você, minha irmã, o que o caos faz com você? Na hora do caos e na hora da dor, na hora do sofrimento, o que isso causa em você? Porque Elimeleque e a família, na hora que se encontraram com o primeiro caos, eles abriram mão da terra que eles estavam. Na hora que eles tiveram com o caos da fome, eles entenderam que aquele lugar não era o lugar para eles estarem naquele momento do caos. Então eles abrem mão do território que eles tinham e eles saem daquele lugar. Eu e você, muitas vezes nos deparamos com o caos. E aí parece então que Deus não está conosco. Ou parece então que existe uma maldição sobre nós. E aí a gente começa a ter um olhar diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós como filhos de Deus, Deus nos chama a crer em todos os momentos da nossa vida, amém? Independente do momento, Deus nos chama a continuar crendo. Tem uma frase que eu sempre falo, e minha filha até repetiu para mim esses dias, enquanto houver fôlego, há esperança. Enquanto houver fôlego, nós vamos crer. Enquanto houver fôlego, nós vamos continuar crendo no que o Senhor vai fazer. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Deus nos dá oportunidades. O Senhor nos dá a oportunidade de crer. Hoje, eu não sei se você está vivendo em qual fase da sua vida, mas eu tenho uma garantia para te dar, que o Senhor está com você em todas as fases da sua vida, porque você é um homem ou uma mulher de Deus. Amém? Porque você é um homem ou mulher que foi chamado por Deus. Então o caos, ele veio para acentuar. O caos veio para selar o carimbo, querido. Esse é um carimbo do Senhor falando, você está no caminho certo. Você continuará nesse caminho. A vitória está chegando. Esse é um selo do Senhor falando. O caos vai passar. O caos vai passar. Porque você não vai sair do caminho. Você não vai abrir mão do caminho. Você vai permanecer no caminho. Tem um escritor que ele fala, se você estiver no inferno, continue andando. Nós como cristãos, nós vamos falar, se você estiver no inferno, continue orando. Continue orando, continue orando, continue clamando, vai profetizando, vai declarando. Coloque os joelhos no chão e comece a declarar. Porque todas essas situações... Querido, o diabo ele investe muito pesado com nós que estamos na casa de Deus. Para que possamos tomar a decisão de abrir mão do território que nós estamos. Para que tomemos uma decisão de sair deste lugar. Mas Deus está firmando os nossos passos. Deus está confirmando nossos passos. E Deus está nos ensinando. Porque não estamos só diante do caos. E Deus está nos ensinando que o nosso sonho será maior, que o projeto é maior, porque isso veio só para selar. Fala comigo, é o carimbo. Mais forte, é o carimbo de Deus, que nos chama a viver o projeto dele nessa terra. Não importa o que o caos está querendo mostrar para mim e para você. O importante é que nós vamos prevalecer diante de todas essas situações. Amém? E o Rio de Janeiro? Continua lindo. Não é isso? E o Rio de Janeiro? Eu cheguei aqui e falei, gente, essa terra é muito linda. Eu fiquei olhando aquele mar, eu falei, meu Deus do céu, que mar maravilhoso é esse que vocês têm, gente? É lindo. E você vai florescer diante desse caos. Sabe por quê? Você não depende das pessoas. Você não depende das circunstâncias. A sua vida não é influenciada pelas coisas. A sua vida depende unicamente, exclusivamente do Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Do Deus Todo-Poderoso e fiel a quem você serve. Ezequiel, ele sonhou no meio de um cemitério de ossos. Deus o fez. Olha que loucura, esse é o nosso Deus. Tem como sonhar no cemitério? Tem.
Por quê? Porque Ezequiel sonhou dentro de um cemitério. Ele creu dentro de um cemitério. Ele estava num vale de ossos secos. E Deus fez com que Ezequiel visse não o que estava acontecendo, mas visse o que Deus ia fazer. E o que acontece? Ele se posicionou diante desse caos. E ele começou a declarar diante desse caos. Porque o olhar dele estava em Deus. E Deus o fez sonhar no meio do caos. Deus fez ele ver. Esse é o nosso Deus. E Deus fez sonhar. José tinha uma vida num caos. E Deus usou aquele mesmo homem para fazer com que vencesse o caos internacional. Ele tinha um caos pessoal, e ele viveu num caos pessoal, e ele venceu aquele caos, e Deus usou aquela situação, e fez com que ele conseguisse salvar toda uma geração do caos. Porque Deus o fez vencer diante do caos. Deus o levantou e o ergueu naquele caos. E ele foi usado para mais pessoas serem também salvas, e até a família dele, porque ele teve força. E aí eu quero ministrar sobre agora a sua vida também, sobre aprender a recomeçar. A tragédia, ela muda a história. Mas, olha que interessante que a gente vê e o que chama mais a minha atenção. Ruth, moabita. Ruth nunca tinha recomeçado. Mas Ruth sabia quem já tinha recomeçado. Ruth sabia quem já tinha um caminho, já tinha passado por aquilo. Então, Ruth gruda com quem já teve aquele começo, já teve que fazer aquele recomeço. E Ruth sabe que Noemi, a sua sogra, ela tem um caminho que ela já percorreu. Ela nunca tinha percorrido esse caminho, mas Noemi já tinha percorrido esse caminho. E aí eu quero perguntar para você também, meu irmão, aonde que está o seu olhar? Quem que você tem do seu lado? Quem que você caminha junto na hora do caos? Eu amo estar na Saura Nossa Terra, porque nela você tem líderes, você tem pastores, a qual está perto de você. Mas a pergunta é, você está perto dele? Tem pessoas que na hora do caos, na hora da crise, ela se afasta. Ela fica de lado. Ela acha, não, mas ninguém está me procurando. Querido, quem está no caos é você, meu irmão. Vai atrás do seu líder. Vai atrás do seu pastor. Ele não é seu líder à toa. Ele não é seu pastor à toa. Amém, queridos? E isso é para você hoje que está aqui. Muitas vezes você está passando um caos. E você se isolou. E é isso que o diabo quer. Se isole, sai da terra da promessa. Pega a sua família e vai para a terra desconhecida. Ah, não, porque está faltando pão. Então sai. Sai desse lugar, não, porque está faltando pão, e vai para o lugar de morte. Porque fora da terra da promessa é morte. Na terra da promessa você vai ter dificuldade? Vai. Você vai passar aflição? Vai. Você vai ter dificuldade? Completa para mim. Vai. Mas você está na terra da promessa. E quem está com você nessa terra? Vamos lá. Deus coloca pessoas do seu lado também. Você está numa igreja que tem pessoas que caminham com você. Ah, não, mas ele tinha que ter me ligado. Meu pastor tinha que ter me ligado para saber. Muitas vezes ele nem... Querido, como é que ele vai adivinhar? Graças a Deus ele não é um adivinha. Graças a Deus ele não faz adivinhação. Ele não faz. Glória a Jesus. E por isso, você vai procurar. E por isso, você vai abrir seu coração. E por isso você vai falar, estou passando por dificuldade, ora por mim. Está assim, está difícil, estou no meio do caos. Estou no sanduíche, dor de sofrimento aqui, ó, que vem um em cima do outro. Porque o diabo, ele sabe como tentar te massacrar para você sair do lugar. Quem está com você? Quem te inspira? Seu olhar está em quem? É muito importante nós termos pessoas que nos inspiram. Eu falei aqui da Bispa Ana, cara, essa mulher me inspira muito. Amém? Nós temos tantas referências. Meu Deus, que já venceram, que já passaram por tantas coisas. Casamentos lindos que a gente pode olhar e falar, casamento dá muito certo. É possível ser feliz no casamento. Seu casamento está mais ou menos, querido. Busca ajuda. Você tem referência.
que você não vai fazer? Abrir mão. O que você não vai fazer? É sair da sua terra. Porque fora da sua terra tem morte. Você vai ter dificuldade? Vai. Vai ter problema? Vai. Mas fora dela é morte. Fora dela... Vamos lá, Ruth 1,19. Vamos ler juntos aqui. Ruth 1,19 fala: e elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é Noemi? Querido, sabe aquela foto que você nunca vai postar? Naquele dia que você está muito ruim? Porque a gente nunca quer expor o nosso lado ruim. Noemi, ela estava nessa situação, ela não queria nem ser enxergada, nem vista por ninguém. Porque, imagina, as mulheres olharam para ela e falaram: nossa, essa é Noemi? Esse é o estado que ela está? Imagina o sofrimento, 10 anos passando aquele sofrimento. Imagina como é que é aquele estado que aquela mulher estava. Imagina o tanto de ruga, porque vai sofrendo, vai dando aquele tanto de ruga. Então, o estado era muito ruim. E ela não queria nem ser vista. Mas elas estavam num território, eles estavam voltando para aquele lugar, para aquele território. Noemi, ela até fala: nem me chame por esse nome. Ela queria ser chamada por Mara, amarga. Estava tudo muito amargo. Sabe aquela comida que você come e está difícil de engolir? Você quer colocar qualquer outra coisa no lugar porque está amargo? Essa era a situação em qual elas estavam. Essa era o que elas estavam passando. E aí, mais uma vez, me chama a atenção o posicionamento daquela jovem. De caminhar, de conseguir vivenciar com aquela mulher que estava amarga. De conseguir ver algo de Deus naquela mulher. De ter um olhar espiritual. De conseguir enxergar algo diferente e falar: é para lá que eu vou, é de Deus. É para lá que eu vou, tem alguma coisa ali que me chama a atenção. Não, é com ela que eu vou caminhar, porque tem alguma coisa ali. Querida, ela tinha um olhar espiritual. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos abrir os nossos olhos espirituais para ver. Sabe, diante do caos, o caos não vai conseguir cegar os nossos olhos. As situações contrárias não vão conseguir cegar os nossos olhos espirituais. Ruth saiu geograficamente do lugar do conforto dela, mas ela estava tão pertinho do coração. Ela estava perto, ela estava próximo. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós vamos ter este olhar. Nós vamos, em nome de Jesus, conseguindo enxergar, não o natural, não o que está diante de nós, mas nós vamos conseguir ver o que Deus quer trazer para nós. Nós vamos enxergar o caminho que Deus está mostrando que nós vamos seguir. Não, naturalmente, não é para esse caminho que eu deveria ir. Mas Deus vai abrir os seus olhos espirituais. E você vai ver que é este caminho que o Senhor te chamou para estar. É nesse caminho que você vai caminhar, em nome de Jesus. Você vai andar neste caminho. Vai seguir neste caminho, em nome do Senhor Jesus. O sonho era tão maior do que Ruth. Era tão além, que naturalmente ninguém conseguiria entender. Tinha algo maior. Tinha algo acima, e toda vez o seu sonho é muito maior e não dá para você compreender. É por isso que diante dessas situações, só obedeça, querido. É por isso que diante dessas situações, só ouça o Senhor. É por isso que diante dessas situações, cala a voz da sua emoção. Sabe, não deixa ela gritar e falando para você sair deste lugar, não. Não deixa seu ego inflar e falar: não é aqui, não é esse lugar. O sonho é maior do que você. O projeto é, sim, maior do que você. Sabe por quê? O projeto de Deus é muito maior do que nós. Somos menores mesmo, querido, mas Deus nos olha com um olhar tão sobrenatural. Ele crê nos filhos que Ele tem. É grande, é maior. E por isso que é difícil, por isso que tem muito território a percorrer e nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos alcançar em nome de Jesus. Abraão, ele vai para uma terra também desconhecida, ele sai do conforto, ele sai do comodismo. Vai, Abraão, para onde é? É uma terra desconhecida. É para você ir, é para você caminhar. Ruth fez a mesma coisa que Abraão. Estou abrindo mão do meu povo, estou abrindo mão do que poderia ser minha salvação, que são os meus pais, que eu poderia começar para ir para um projeto maior do que eu.
porque eu vi algo diferente, que nem ela mesma poderia saber o que é. O que Noemi tinha, mas ela entendeu e ela viu uma mulher ali diferenciada. E ela seguiu. Movidos por Deus. Somos movidos por Deus. Ruth 2,14, Ruth 2,4, projeta para mim, por favor. Vamos ler juntos. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe. Responderam eles. E aí, queridos, tempo e propósito, eles caminham juntos. Ruth chega naquele lugar para trabalhar. Quem chega junto naquele lugar? Boaz. Porque o tempo e o propósito estão caminhando juntos. Nossa, mas é tão ruim, ela vai começar a trabalhar num lugar desconhecido. Meu Deus, como é que deve estar a cabeça daquela mulher? Mas o Senhor já estava agindo naquele lugar. Deixa eu falar uma coisa com você. A sua vida é conduzida pelo Senhor. E nada que acontece vai ser um acaso. Você vai caminhar, você vai andar. E o propósito do Senhor vai estar juntinho ali com você. Porque você vai estar no lugar certo. E você vai caminhar neste lugar. E o propósito do Senhor vai estar ali junto com você. Tempo e propósito, juntinhos, caminhando junto. Fala comigo, tempo e propósito. Estão ligados. Estão ligados em nome de Jesus. Está junto. E aí a Ruth é levada a sair do comodismo dela. E o comodismo versus o propósito. A prosperidade. Então ela vai, começa a trabalhar naquele campo. E ela se dedica naquele campo. E ela dá o melhor naquele campo. Vamos ler aqui projeta para mim, 2,5. Vamos continuar lendo o próximo, vai. E olha o que fala aqui. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é a moça ali? Próximo, vai lá. Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Próximo. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. E só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Ruth foi intensa no trabalho. Ruth abriu mão do conforto, literalmente. Querido, e aqui mostra que ela foi suar. Ela foi se dedicar. Ela foi fazer aquela história virar. Ela foi fazer acontecer. Ela não foi chorar. Ela não foi lamentar a situação que ela estava. Ela foi trabalhar. Ela foi fazer tudo o que estava ao alcance dela. A gente puxou as mangas, foi trabalhar. Foi suar. Interessante que chamou a atenção de todos, porque ela não parou. Ela só descansou um pouco no abrigo e continuou trabalhando intensamente. Ela chamou a atenção porque ela foi intensa. Sabe por que eu quero te falar isso? Porque o seu comodismo é contrário à prosperidade que Deus tem para você. Deus está te chamando para sair realmente do conforto. E por que muitas vezes o caos vem? Sabe para quê, querido? Para te tirar do comodismo. Vamos lá, vamos viver o novo de Deus. O novo de Deus não te deixa no conforto. Não é cômodo, não é fácil. Mas Deus preparou para você algo maior que vai te tirar do lugar de conforto que você está. Está incomodado? Está sentindo algo? Deus está te chamando. Vamos lá, levanta. Vamos lá, faz acontecer. Muitas vezes você está pelos cantos, ou você decidiu se entregar. Você decidiu ficar parado aí, Deus está falando, não, eu não te chamei para isso. Você está na casa de Deus? Eu te chamei para você trabalhar, então, na casa de Deus. Ah, não, eu vim só ouvir uma palavra. Não, hoje Deus está te falando, eu não te chamei para ficar sentado nesse banco. O que você tem para fazer na casa de Deus? O que tem para fazer? Pode faltar emprego, mas não falta trabalho, querida. Pode faltar emprego, mas não falta trabalho. Quem quer, trabalha. Quem quer, consegue. Quem quer, vai fazer acontecer. Ah, não, mas na igreja não tem nada para fazer. Tem. Porque tem um lugar e um espaço que é seu. Deus quer fazer você prosperar em todas as áreas.
E a área ministerial, em nome de Jesus, é uma área dessa hoje, em nome de Jesus, amém? Deus quer fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. Área ministerial, área financeira, área sentimental. Como que eu faço? Querida, é área sentimental, vai lá. Transforma. O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para mudar? Você pode sair do seu comodismo. Você pode fazer algo para mudar essa situação. Deus está esperando uma atitude minha e sua. Deus está aguardando hoje. Meu irmão e minha irmã. Essa mensagem é para você. Deus está aguardando hoje um novo posicionamento de fé na sua vida. Não, você não vai esperar ver para crer. Você não vai esperar a situação acontecer para mudar. Você vai levantar do seu lugar e vai fazer acontecer. Ah, não, deixa eu esperar o emprego chegar aqui. Deus, o emprego não chegou. Mas eu vou trabalhar. Eu vou fazer, Senhor. Eu vou fazer. O que o Senhor me deu? O que está nas minhas mãos? Ah, eu vou multiplicar o que o Senhor colocou sobre as minhas mãos. Tem gente hoje que está enterrando o que Deus colocou nas mãos porque está esperando o X acontecer. Porque está esperando ciclano mudar a situação. Até na área financeira, viu, querido? Em todas as áreas. Que área que Deus está falando? Eu já coloquei sobre as suas mãos e você está esperando o quê? Eu quero que você multiplique o que eu coloquei sobre as suas mãos. Ruth se levantou. É espigas que eu vou colher? Ah, é perigoso, Ruth. Ah, mas o Senhor vai direcionar o campo que você tem que estar. Vai trabalhar. Vai lá. E Ruth foi. Ah, os homens podem mexer comigo? Pode, mas tem um campo certo te esperando, Ruth. Tem um campo certo que eu defini para você, Ruth. Tem um lugar seguro, Ruth. Vai lá. Eu estou conduzindo os seus passos. Eu estou conduzindo os seus passos. Tem direção do Senhor para a sua vida hoje. Abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais. Deixa o Senhor te conduzir. Deixa o Senhor te guiar. Porque os seus olhos naturais só vão olhar para o caos. Os seus olhos naturais vão olhar para a terra. Os seus olhos espirituais vão ver o Senhor. Ruth viu a bondade do Senhor. Querido, tem uma passagem que eu amo. 2,16, vamos ler lá juntos. 2,16, vai, no 16 fala assim: tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela possa... o Senhor providencia. O Senhor já cuidou de todos os detalhes, Ruth. O Senhor já deu a provisão, Ruth, que você precisava, Ruth. Mas sabe por quê, Ruth? Você não parou e ficou sentada chorando. Você se levantou e foi fazer acontecer. Você foi em busca, Ruth. E aí o Senhor fala, Boaz fala: deixem cair. Ela vai vir atrás pegando. Providência, provisão, cuidado. Comodidade diferente de prosperidade. Ruth vivenciou a prosperidade de Deus mesmo diante daquele caos, daquele cenário de escassez. Ela estava num cenário total de escassez. Uma mulher naquele lugar que corria perigo, que era para chegar com nada, com as migalhas, mas o Senhor não deixou só com as migalhas. O Senhor fez providenciar o melhor para ela. Deixem cair, deixem cair para que ela pegue. O Senhor nunca vai deixar você viver com as migalhas. O maná caía todos os dias, porque o Senhor deu a provisão para aquele povo. E o Senhor não ia falhar com Ruth. Ele ia continuar cuidando de Ruth. Vamos lá, 16. E
E fala o seguinte: e assim Ruth catou espigas no caminho até de tarde, era tanta, e ela era intensa, e ela trabalhava, e ela se dedicava. Aquela mulher é uma mulher que Deus chamou. Moabita, não era do povo de Deus, mas tinha uma visão e uma fé incrível. Ela enxergou, ela queria aquele Deus. O seu povo será o meu povo. Olha a paixão dessa mulher. O seu Deus será o meu Deus. Eu quero esse Deus. Noemi, eu quero o seu Deus. Noemi, eu quero o seu povo. Tem algo especial. E eu quero esse lugar, eu quero esse povo. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Tinha fartura, tinha abundância. Mas o Senhor acabou por ali? Não. O Senhor só estava começando. O Senhor só estava começando o que Ele ia fazer. Comodismo não é o lugar que Deus chamou para estar. O Senhor não te chamou para parar. O Senhor não te chamou para ficar sentado. O Senhor não te chamou para lamentar. O Senhor não te chamou para olhar para o caos e ficar satisfeito ou ficar lamentando. O Senhor não nos vê como vítimas da situação. Você entende isso? O Senhor não olha para você e fala: coitado. Não, coitado é quem não consegue. Coitado é um fracassado. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos chama. Vencemos. Deixa eu te falar uma coisa. Um pouquinho além daquela fronteira. Passe a fronteira, meu irmão. Passe a fronteira. Foi até o limite da sua força. Ruth foi além. O marido morreu, Ruth. Você está num lugar que ninguém te conhece. Você viajou. Eu vou além do meu limite. Ah, mas eu estou no meu limite. Então você vai dar um passo a mais agora. Não, mas eu já tenho. Não. É atrás dessa fronteira, passando esse limite, que você vai encontrar a provisão e a resposta do que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus, amém? É nesse lugar, superando o caos, os acasos de Deus, o sobrenatural disfarçado de natural. 2:3, joga para mim, por favor, Ruth 2:3, eu quero ler com você que eu amo essa expressão. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam por acaso, uma casualidade, o acaso do nosso Deus, casualmente, e por acaso ela entrou na plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Deus dirige aqueles que se movem. Lugar certo, hora certa, momento certo. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Quem te trouxe aqui hoje, querido? Quem está te movendo aqui hoje? Quem está conduzindo os seus passos hoje? Quem está abrindo os seus olhos espirituais hoje? Quem está te convidando a dar um passo além hoje? Quem está te chamando a se mover hoje? Querido, tem algo espiritual dos céus nesse dia. É o ajuntamento dos santos. O céu se preparou para esse lugar. Milagre não era só para Ruth. Existe prosperidade para nós. O acaso de Deus, a casualidade, é hoje neste lugar para nós. Você veio aqui muitas vezes por acaso ou porque já está acostumado. Ah, é um renovo, eu já vou sempre, eu estou ali sempre, então eu vou estar lá.
no lugar certo e na hora certa. Esse encontro do sobrenatural. O natural encontra com o sobrenatural. E nessa manhã, o sobrenatural está neste lugar. E o sobrenatural, querido, vai mudar o seu olhar do caos. Oh, sobrenatural. O sobrenatural do Senhor. Visões dos céus, direções dos céus para a sua vida nessa manhã. Eu creio. Deus entregando para você chaves nessa manhã que vão mudar a sua história, que vão mudar a trajetória, que vão transformar. Ruth, entendemos, tem algo a mais de Deus para nós, tem algo sobrenatural diante do caos para nós. Nossos sonhos não foram limitados por causa do caos. Jovens terão visões, os velhos sonharão. O Senhor quer fazer você sonhar novamente. O Senhor quer fazer você crer novamente. A reta final do ano tem a tendência muitas vezes de fazer você abrir mão de tantas coisas que você projetou. Mas o nosso Deus chamou aqui hoje para falar: creia, creia, creia. Não, Senhor, está difícil, creia. Não, Senhor, estou no caos, creia. Não, Senhor, creia, creia. Dê o seu máximo. Deus espera você no seu limite. Ele sabe. Quem sabe o limite? Não é você, é Deus. Não, mas eu já estou no meu limite. Deus sabe o seu limite. E Deus está te esperando. Deus está te esperando ali. Não, mas eu cheguei. Não chegou, porque Deus está te chamando para dar um passo a mais hoje em nome de Jesus. Deus está te esperando nesse lugar. Em nome de Jesus. Gálatas 6:9. Deixa eu ler com vocês. Sobreviver é o pré-requisito para prosperar. Não tem como você receber uma herança morto. Não tem como você receber nada de Deus se você falecer. Se você parar, se você sair, querido, não tem como. As promessas morrem porque você saiu. As coisas vão acabar porque você não está. E esse é um versículo que eu gosto muito e fala: não nos cansemos de fazer o bem. Você está cansado hoje aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. E o Senhor está falando com você. Quem renova suas forças é Deus. E hoje tem renovo. Neste renovo tem um renovo espiritual para você. Porque nós nunca vamos nos cansar em nome de Jesus. Seremos renovados. Caminharemos de glória em glória. Porque como a luz da aurora vai brilhando até ser dia perfeito. Querido, assim é conosco também. Sabe, a glória de Deus vai brilhando e resplandecendo cada vez mais. Diante do caos, diante da dificuldade, o que nós vamos ver na glória de Deus? A glória de Deus, a glória de Deus vai florescer sobre nós. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Deus não tinha só as espigas, não era só aquilo. Parecia tão grande já, Senhor. Ela pegou tanto, já é bastante. Tinha uma expressão que falava: não sabe de nada, inocente. Tem hora que o Senhor olha para mim e para você, você fala assim: nossa, é bastante, né? E o Senhor fala e fala: não sabe de nada, inocente. Tem vezes que os meus filhos vão pedir um presente, eu já falo: misericórdia, o que vai pedir? Aí tem hora que eles vêm com um negócio assim: mamãe, então eu quero isso. Você vai me dar isso? Eu falo: ufa, claro, vou dar até mais. Eu creio que o Senhor está olhando para nós e falando: só isso, meu filho. Tinha projetado muito mais para você. É muito maior, mas é isso que você vai me pedir então? Posso dar mais, você quer isso? O seu olhar está só conseguindo enxergar isso? Senhor, você está vendo Deus desse tamanho? É isso? Não, Ruth, tem algo muito maior do que essas espigas que você pegou. Tem um projeto muito maior do que isso, Ruth. Não, Ruth, você achou que você ia só sobreviver nessa terra, Ruth?
Fala comigo, sabe de nada, inocente. Tem um projeto dos céus muito maior, Ruth. Tem um projeto que o Senhor preparou. Você acha que é esse sonho seu? Tem um sonho muito maior, porque você é só um instrumento do Senhor. Porque o Senhor tem um projeto muito maior que passa por você. Ruth, Deus tem um projeto grande, Ruth. É tão maior, que você não tem nem ideia. O sonho maior era de Deus e não de Ruth. Deus tinha um plano maior do que Ruth, pois daquele casamento saiu a linhagem, simplesmente, do rei Davi. E logo depois mais Jesus. Meu Deus, esse era o sonho, Senhor. Como que a gente ia imaginar? É tão grande, mas é isso mesmo, é maior. É grande mesmo, é muito maior do que você pode imaginar. E o Senhor nem te mostra tudo porque é tão grande que você ia falar, não, acho que eu não sou capaz. Aí o Senhor deixa você caminhar, vencendo cada limitação, vencendo cada dificuldade, e caminhando, e vencendo, e um passo a mais. Não, eu acho que agora eu estou no meu limite. Você fala, não tá. Sabe aquele personal que vai no treino, vai falando? Você fala, não consigo mais. Vamos, mais um. Hoje, você consegue mais um peso. Não, eu não consigo, eu já estava no meu limite. E aí você descobre que você não estava no seu limite. E você descobre que você tem muito mais força do que você imaginava. E assim o Senhor está fazendo nesta manhã comigo e com você. E assim nesta manhã, o Senhor está falando ao seu coração agora. E assim nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está movendo neste lugar. E assim nessa manhã, o Senhor está despertando novos sonhos. Porque, querido, não é só o seu sonho, mas é o projeto de Deus, que é maior do que você. Deus não te chamou para morrer neste lugar. Deus não te chamou para parar neste lugar. E Deus está falando, filho, não é sobre você. É maior. Vai ser através de você. Vai ser através de você. Ruth 2:1, eu vou fechar agora. A escolha dela foi a porta de Deus. Deus agiu. Ruth 2:11, projeta para mim, por favor. Eu quero ler essa bênção. Boaz respondeu: ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que seu marido morreu. E eu sei que você deixou seu pai, sua mãe, sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Próximo, por favor. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida. Que o Deus que você veio procurar lhe dê uma grande recompensa nessa manhã. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar agora. Deus me trouxe de São Paulo. Creio no propósito do Senhor. E eu creio na restauração que Deus está trazendo nessa manhã. Creio em muitos ministérios que o Senhor trouxe, trazendo vida nessa manhã. Ruth gerou a descendência do rei Davi. Tinha vida dentro do ventre de Ruth. Ruth achou que ela ia viver sozinha, viúva, sem destino. Noemi, a linhagem finalizava nela. Mas esse não era o projeto de Deus para ela. Parecia que ali era o fim. Não tinha para onde ela recorrer. Estava velha, com quem iria casar? Não tinha filhos, quem continuaria? E o Senhor muda a trajetória e traz Ruth Moabita para aquele lugar. E coloca um resgatador na vida de Ruth. E o céu se move para aquilo. Céus abrem, os céus se abriram sobre a vida daquela mulher. E aquele ventre, onde parecia que só tinha morte,
existia muita vida e propósito. E eu quero declarar que você vai gerar sonhos e projetos de Deus nessa terra. Não chegou o fim, não é o limite. Tem muito mais, mas eu já vivi tanto, tem muito mais. Ah, mas eu já vivi tanto no meu ministério, tem muito mais. Ah, mas eu já fiz tanto, tem muito mais. E eu quero, querido, em nome de Jesus, que como eu senti o Espírito Santo falando, disposição em crer. Essa frase ecoou dentro do meu coração, disposição em crer. O Senhor está chamando você hoje com a disposição em crer nele novamente. Ele é digno de confiança. Ele é digno da sua confiança. Ele nunca falhou. Ele nunca errou. Será que Ele pode ter a sua confiança nessa manhã? Disposição em crer. Eu queria te convidar a levantar suas mãos e se entregar para o Senhor e mostrar para Ele que você tem disposição em crer novamente. Oh, você tem disposição em sonhar os sonhos de Deus. Você tem disposição em ver o que o Senhor está fazendo. Oh, Jesus, Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio, Senhor. Passeia no nosso meio, Senhor. Reaviva sonhos, Senhor. Reaviva sonhos. Oh, querido, Deus te deu sonhos e projetos que ainda não aconteceram. E eu quero declarar e profetizar que vão acontecer. Deus tem sonhos e projetos para muitos líderes neste lugar. Você viu uma multidão. Essa multidão não chegou, mas vai chegar. O Senhor é quem fez você sonhar. Não importa quantos morreram no caminho, o Senhor te chamou a crer. Ah, mas eu fali, como é que eu vou crer na prosperidade? Oh, querido, eu quero que você comece a profetizar agora. Profetiza. Ah, mas eu tô no vale. Ah, mas os ossos vão viver. Os ossos vão viver. Você tem algo sobre as suas mãos. Deus colocou a semente. Deus colocou a semente nas suas mãos agora. Fala para o Senhor que você vai multiplicar essa semente em nome de Jesus. Oh, Ele canta lá, Shuri canta lá. Ele canta lá, Shuri canta lá. Vida de Deus, vida de Deus. Eu profetizo sobre você agora. Vida do Senhor. Sonhos, projetos, sonhos, projetos. Do seu ventre sairá vida. Você vai dar a luz a projetos. Você vai dar a luz a sonhos. Shuri canta lá, ele canta lá. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua
Vamos provar o quão real. Se você crer nisso, aumente o volume da sua voz. Declare isso com toda a sua fé.